Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Eu sou o professor Luiz Celso e nós vamos continuar a nossa aula aqui sobre Antiguidade Clássica, trabalhando uma das mais belas civilizações da Antiguidade Clássica, que foi a Roma Antiga. Queridos, nós já começamos a falar de Roma na nossa aula anterior, falando sobre a origem, a fundação de Roma, dando uma explicação mitológica, que é em relação aos irmãos Rômulo e Remo, quando, na disputa pelo poder, Rômulo acabou matando Remo e se tornando, consequentemente, o primeiro grande rei de Roma, o fundador de Roma, o nome da cidade em função do rei Rômulo. Falamos também a explicação histórica, que vai dizer que Roma foi fundada a partir da fundação dos povos itálicos, mais especificamente dos povos latinos que teriam dado origem à atual cidade de Roma. Queridos, em relação à história política de Roma, se diz que toda a história de Roma é dividida em uma periodização política, e essa periodização política se dá em três fases: a fase da monarquia, a fase republicana e a fase imperial. E aí nós vamos falar aqui de república, toda uma herança que os gregos deixaram dentro da ideia de democracia, e os romanos contribuindo e aperfeiçoando esse ideal democrático, implantando um modelo republicano. Queridos, quando a gente trabalha esse aspecto da monarquia, a fase monárquica, que é o que nós vamos adentrar agora, essa fase, como eu disse, segundo a tradição, Roma teve basicamente 7 reis, sendo Rômulo o primeiro grande rei. Queridos, nessa fase monárquica, se diz que o rei não possuía um poder político totalmente centralizado. Isso por quê? Porque o rei não governava sozinho. Com quem que ele governava? Bem, vamos entender aqui, que o rei ele governava com auxílio de membros da elite, que nós vamos chamar aqui de Senado. O Senado, queridos, que é uma instituição política que existe até os dias de hoje, o Senado foi uma invenção, uma construção romana, e o rei ele possuía entre suas funções as funções de comando militar do exército, a função ligada às cerimônias religiosas, a possibilidade dele mesmo decretar guerra e até mesmo de legislar. Se diz que o rei ele era o primeiro legislador, o primeiro grande legislador, era ele que comandava toda a discussão política dentro do Senado. E como eu disse, o rei não governava sozinho, queridos. O Senado estava lá escolhendo o rei. Então, o rei governava com auxílio desse Senado, e esse Senado era composto por todo um conselho de anciãos, aproximadamente 100 anciãos, e como eu disse, era composto por membros de uma elite latifundiária, de grandes proprietários. Daí já dá para a gente começar a deduzir uma coisinha. O que, queridos? Que nem todos em Roma tinham o direito à cidadania. E quando a gente fala aqui de direito à cidadania, no sentido aqui de direito à participação política, tá ok? Porque a própria palavra e a ideia de cidadania hoje, ele é algo muito mais amplo, tá bem? Então, toda vez que falarmos aqui dessa ideia do direito à cidadania, estamos falando do direito à participação política, tá bom, queridos? Então, se vocês observarem, dentro desse modelo aí que o Senado estava auxiliando, eu tinha o Senado não só auxiliando, mas limitando o poder do rei, queridos. Por isso que eu disse ainda há pouco que o poder deste rei não era um poder totalmente centralizado. Eu tinha esse Senado que escolhia o rei, que aprovava ou vetava as leis que eram determinadas pelo monarca. Então, era um local de discussão política,
era um poder legislativo, certo? Sempre o poder legislativo ele é representado por todo um conjunto de pessoas discutindo assuntos políticos, e ele tinha esse poder, inclusive, de vetar, de proibir qualquer determinação criada pelo rei. No caso, na maioria das vezes, o Senado estava vetando alguma coisa que ia contra os seus interesses pessoais. Lindos. Além dessa questão, a gente tem que entender que essa estrutura política inicial de Roma era uma estrutura política bem parecida com a estrutura política da Grécia Antiga. Como assim? Eu tinha a existência de rei e tinha todo um conselho, um grupo de pessoas, de membros da aristocracia que estavam lá auxiliando o rei na administração pública, beleza? Então era uma estrutura bem similar ao da Grécia. O outro detalhe que se fala é que dentro da fase monárquica, queridos, a sociedade romana já era uma sociedade estratificada, dividida em grupos sociais diferenciados, distintos, com critérios e relações de poder diferenciados também. Basicamente, se diz que a sociedade romana estava dividida nesses três primeiros grupos sociais: patrícios, plebeus e clientes. Percebo que eu já estou incluindo aqui um quarto grupo social, que é o dos escravos. Queridos, como eu disse, a classe dos patrícios, que eram de ricos proprietários de terras, de criadores de gado, era a aristocracia. Então, eram os indivíduos mais ricos, os donos das propriedades rurais, os únicos que tinham o direito à cidadania, os únicos que poderiam se tornar sacerdotes, que poderiam ocupar os cargos mais importantes, os cargos da administração pública de uma maneira geral. Além dos patrícios, percebam que nós estamos citando aí também a plebe. E quem é a plebe? A plebe é a ralé, é a gentalha, é o povão. Então, são as camadas populares. Lembrem que somente os patrícios, que eram uma minoria, eram cidadãos. A plebe era a maioria social e que não tinha direito político algum, queridos. É contraditório, né? A maioria dentro da sociedade não deter direitos políticos. A plebe seria esse grupo aí de agricultores, de camponeses, até mesmo sendo livre, mas não ocupando nenhum cargo administrativo. Sequer a plebe poderia se casar com um membro da elite patrícia, tá? Era proibido o casamento entre patrícios e plebeus na fase monárquica. E apesar de que alguns membros até da plebe chegaram a adquirir algum patrimônio, algumas fortunas, mas mesmo assim eles não poderiam ocupar nenhum cargo político, então eles estavam excluídos da cidadania. Queridos, percebam aí que abaixo da plebe eu tinha também uma categoria social dos clientes. Gente, os clientes eram um grupo social que dependia financeiramente dos patrícios. Geralmente os clientes eram um tipo de plebe que empobreceu e que passou a depender financeiramente dos patrícios. O que os patrícios faziam? Ofereciam terras, trabalho, comida, proteção, em troca de serviço. Se diz em Roma que o prestígio de uma aristocracia, o prestígio dos patrícios, era medido pelo número de pessoas que ele protegia. Ou seja, quanto mais clientes os patrícios tivessem, mais influentes eles seriam considerados dentro de Roma. E aí cabe um detalhe, né? Que o critério de riqueza, de prestígio social, era ter terras e ter um grande número de dependentes financeiros, não só de clientes,
mas também até mesmo de escravos. E é daqui, gente, que surge aquela ideia de clientelismo, o clientelismo político, essa relação de dependência financeira, do toma lá, dá cá, de troca de favores dentro do meio político. Essa relação clientelesca que se fala hoje é fruto da ideia que é originária aí dos clientes que tinham esse vínculo de dependência econômica, financeira para com os patrícios, tá bom? E um outro grupo social que se fala aí seria o grupo dos escravos. Gente, escravo aqui ainda não seria grande maioria, por mais que se fale que em Roma a gente tinha o escravo que era adquirido por meio de guerras, mas eu não tenho uma fase de expansão territorial em Roma. Então, boa parte desses escravos que nós temos aqui eram pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas, não tinham direitos políticos também, mas é o tipo da coisa, eram considerados bens que poderiam ser comercializados, alguns, porque quando a gente fala também de escravo por dívidas, esse escravo por dívida, gente, ele estava momentaneamente na condição de escravos, tá bom? Como assim? Eu não tive como pagar uma dívida, então juridicamente eu seria colocado como escravo por um período de tempo qualquer até sanar a dívida que eu tivesse, tá bom? Então esse escravo aqui não poderia, por exemplo, estar arduamente sendo castigado porque ele estava momentaneamente na condição de escravos. Por mais que se dissesse que a escravidão sempre está ligada ao contexto de violência, eu não tenho uma intensificação dessa violência quando a gente fala do escravo por dívida. E geralmente quem é que se tornava escravo por dívida? A plebe endividada com quem? Com os patrícios, tá bem? E para a gente fechar todo esse contexto, vamos entender que a maioria dos reis nesse período eram reis etruscos. Nós tivemos reis de origem latina, reis de origem sabina, mas a maioria era etrusco. Os três últimos, por exemplo, eram de origem etruscas. E se diz ainda, queridos, que em relação a essa questão dos reis de maioria etrusca, esses reis promoveram todo um processo de urbanização de Roma, instituíram assembleias políticas com a participação do Senado, e se fala ainda que um dos últimos reis de Roma, o último, na verdade, foi o rei Tarquínio, mais conhecido como Tarquínio o Soberbo, que acabou sendo deposto pelo Senado, queridos. O Senado se revoltou contra o rei e derrubou este rei. Dizem que Tarquínio, que era casado com Túlia, e Túlia era filha de um rei também, o penúltimo rei, que foi Sérvio Túlio. Dizem que Túlia deu apoio ao seu marido Tarquínio e os dois buscaram assassinar Lúcio Tarquínio, quer dizer, a filha com o esposo assassinando o rei. Para quê? Para poder assumir o trono, certo? E como nesse período, o que aconteceu? O Tarquínio foi lá e assassinou, com o apoio da sua esposa, assassinou o próprio genro. Ele assume o poder, e quando ele assume o poder, uma das medidas de Tarquínio vai ser buscar limitar as terras dos patrícios. Ele tentou fazer reformas sociais que iam de encontro ao interesse da classe patrícia, de interesse ao Senado, tá bom? Ele tentou limitar o poder desse Senado e, consequentemente, aumentar o seu poder. Por isso que esse Senado se levantou contra o rei e acabou derrubando ele do poder. Queridos, se eu estou dizendo que Tarquínio foi o último rei, estamos falando do fim da fase monárquica e, consequentemente, a implantação da república em Roma. Uma república feita pelos patrícios e para os patrícios. Mas isso é conteúdo da nossa próxima aula. Um abraço.